Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. No livro de Atos dos Apóstolos 13 inaugura formalmente a era das grandes viagens missionárias, consolidando Antioquia como o centro de expansão do Evangelho para o mundo gentio. Sob a direção do Espírito Santo, a Igreja envia Paulo e Barnabé para sua primeira jornada, um movimento estratégico que leva a mensagem cristã a Chipre e à Ásia Menor. Este relato é de suma importância por apresentar o primeiro registro extenso de um sermão de Paulo, proferido na sinagoga de Antioquia da Pisídia, onde ele estabelece a conexão direta entre as profecias do Antigo Testamento e a obra redentora de Jesus Cristo, marcando a ruptura definitiva com a resistência das lideranças judaicas locais. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Atos dos Apóstolos 13 do livro de Atos dos Apóstolos da Bíblia. A primeira viagem missionária de Barnabé e Paulo. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Em Chipre, 4 enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. 5 chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. 6 viajaram por toda a ilha, até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu, chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. 7 Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. 8 Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. 9 Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: 10 Filho do diabo e inimigo de tudo o que é justo. Você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? 11 Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. 12 O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. O discurso de Paulo em Antioquia da Pisídia. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. Vou te explicar Atos dos Apóstolos 13 de forma didática, com os versículos indicados, para que você entenda bem a mensagem. Esse capítulo marca um momento muito importante. O início das viagens missionárias. 2 O Evangelho se expandindo com mais força aos gentios. 1 Deus envia Barnabé e Saulo, versículos 1-3. O que acontece? Na igreja de Antioquia havia líderes espirituais, versículo 1. 2 Enquanto oravam e jejuavam, o Espírito Santo fala. Versículo 2 Separem-me Barnabé e Saulo para a obra. Eles oram, impõem as mãos e os enviam. Versículo 3. Significado: a missão não começa por decisão humana, nasce da direção de Deus. Mensagem principal: a obra de Deus deve ser guiada pelo Espírito Santo. 2 A missão em Chipre e o confronto espiritual. Versículos 4-12. O que acontece? Eles pregam em Chipre. Versículos 4-5.
2. Encontra um mágico falso profeta. Versículo 6. 3. Ele tenta impedir a fé de um líder romano. Versículo 8. Versículos 9 e 10. Paulo confronta o engano com autoridade. Versículo 11. Ele fica cego. Versículo 12. O procônsul crê. Significado. 1. Existe oposição espiritual. 2. O poder de Deus é maior. Mensagem principal. Nada pode impedir a verdade do Evangelho. Voltamos a ler. 13 de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. 14 de Perge prosseguiram até Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. 15 Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: Irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. 16 Pondo-se em pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: Israelitas e gentios tementes a Deus, ouçam-me. 17 O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Com grande poder os fez sair daquele país. 18 E suportou os seus costumes no deserto durante cerca de 40 anos. 19 Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra delas como herança ao seu povo. 20 Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. 21 Então o povo pediu um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. 22 Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. 23 Da descendência desse homem Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. 24 Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. 25 Quando estava completando sua carreira, João disse: Quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam. Mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar. 26 Irmãos, filhos de Abraão, e gentios tementes a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. 27 O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas, ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados. 28 Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandasse executar. 29 Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram num sepulcro. 30 Mas Deus o ressuscitou dos mortos. 31 E, por muitos dias, foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém. Estes agora são testemunhas de Jesus para o povo. 32 Nós lhes anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu a nossos antepassados. 33 Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito em Salmos 2, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. 34 O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos, para que nunca entrasse em decomposição, é declarado nestas palavras: Eu dou a vocês as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. 35 Assim ele diz noutra passagem: Não permitirás que o teu santo sofra decomposição. 36 Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. 37 Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. 38 Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus é proclamado o perdão dos pecados a vocês. 39 Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. 40 Cuidem para que não aconteça o que disseram os profetas. 41 Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo em que vocês jamais creriam se a vocês fosse contado. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. Terceiro, o discurso de Paulo, versículos 13 e 41. O que acontece? Paulo prega na sinagoga e faz um resumo da história de Israel. Versículo 23. Deus trouxe o Salvador Jesus. 1. Ele fala de João Batista, versículos 24 e 25.
2 fala da morte de Jesus, versículos 27 e 29. Versículo 30, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Versículos 38 e 39, mediante Jesus é proclamado o perdão dos pecados. Significado: Paulo ensina. 1. Jesus é o cumprimento das promessas. 2. A salvação vem pela fé, não pela lei. Mensagem principal: só Jesus pode perdoar e justificar o ser humano. Voltamos a ler. 42. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. 43. Despedida à congregação. Muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. 44. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. 45. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. 46. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nós voltamos para os gentios. 47. Pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até aos confins da terra. 48. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. 49. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região. 50. Mas os judeus incitaram as mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade. E, provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. 51. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. 52. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. 4. Reações à mensagem. Versículos 42 e 45. O que acontece? 1. As pessoas querem ouvir mais. Versículo 42. 2. Muitos seguem Paulo. Versículo 43. Versículo 44. Quase toda a cidade se reuniu. Mas alguns ficam com inveja. Versículo 45. Significado: o Evangelho provoca duas reações. 1. Aceitação. 2. Rejeição. Mensagem principal: nem todos vão aceitar a verdade. 5. O Evangelho vai para os gentios. Versículos 46 e 49. Versículo 46. Agora nos voltamos para os gentios. Versículo 47. Luz para os gentios. Versículo 48. Os gentios se alegraram e creram. Versículo 49. A palavra do Senhor se espalhava. Significado: aqui acontece uma mudança importante. 1. O Evangelho se expande além dos judeus. Mensagem principal: a salvação é para todas as nações. 6. Perseguição e perseverança. Versículos 50 a 52. O que acontece? Paulo e Barnabé são perseguidos e expulsos. Versículo 50. Versículo 51. Sacudiram o pó dos pés. Versículo 52. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Significado: mesmo rejeitados. 1. Eles continuam firmes. 2. Permanecem alegres. Mensagem principal: a missão continua, mesmo com dificuldades. Resumo geral de Atos 13. Este capítulo ensina: 1. Deus chama e envia seus servos. Versículos 1-3. 2. Há oposição espiritual, mas Deus vence. Versículos 4-12. 3. Jesus é o centro da mensagem. Versículos 13 e 41. 4. O Evangelho gera diferentes reações. Versículos 42 e 45. 5. A salvação alcança os gentios. Versículos 46 e 49. 6. A obra continua apesar da perseguição. Versículos 50 a 52. Mensagem central. Atos 13 mostra que: 1. Deus envia pessoas para anunciar o Evangelho. 2. Jesus é o único caminho para o perdão. 3.
A mensagem é para todos, não só um povo. Quarta, mesmo com rejeição, a obra de Deus continua. Resumo simples. 1. Deus envia Paulo e Barnabé. 2. Eles enfrentam oposição. 3. Pregam que Jesus salva. 4. Muitos creem, outros rejeitam. 5. O Evangelho chega aos gentios. 6. A missão continua com alegria. Vou te explicar Atos dos Apóstolos capítulo 13 de forma didática, por partes e mostrando as ligações com o Antigo Testamento. Visão geral de Atos 13. Este capítulo marca um momento decisivo. 1. O início das viagens missionárias. 2. O Evangelho sendo levado aos gentios. 3. Jesus sendo apresentado como cumprimento das promessas do Antigo Testamento. O envio missionário. Versículos 1-3. Versículo 1. A igreja em Antioquia tinha líderes como 1. Barnabé. 2. Paulo. Versículo 2. O Espírito Santo disse: Separem-me Barnabé e Saulo. Versículo 3. Após jejum, oração e imposição de mãos, eles são enviados. Significado. 1. A missão começa com direção de Deus. 2. A igreja participa. Oração, envio. 3. Não é iniciativa humana, é chamada divina. Ligação com o Antigo Testamento. Deus sempre separou pessoas para missões específicas. Jeremias 1:5, chamado de Jeremias. O confronto espiritual em Chipre. Versículos 4-12. Versículos 4-5. Eles começam a pregar em Chipre. Versículo 6. Encontram um mágico falso profeta chamado Bar-Jesus, Elimas. Versículos 8-11. Ele tenta impedir a fé do procônsul. Paulo declara. Versículo 10. Filho do diabo e inimigo de tudo o que é justo. Você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Versículo 11. Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Versículo 12. O procônsul crê ao ver o poder de Deus. Significado. 1. O Evangelho enfrenta a oposição espiritual. 2. O poder de Deus é maior que o engano. 3. Milagres confirmam a mensagem. Ligação com o Antigo Testamento. Confrontos semelhantes. Êxodo 7:8, Moisés vs magos do Egito. Paulo prega na sinagoga. Versículos 13-25. Versículos 16-22. Paulo resume a história de Israel. 1. Deus escolheu o povo. Versículo 17. 2. Libertou do Egito. Versículo 17. 3. Sustentou no deserto. Versículo 18. 4. Deu a terra. Versículo 19. 5. Levantou reis como Saul e Davi. Versículos 21-22. Versículo 23. Da descendência de Davi, Deus trouxe o Salvador, Jesus. Versículos 24-25. Fala de João Batista preparando o caminho. Significado. Paulo mostra que 1. Jesus não surgiu do nada. 2. Ele faz parte de toda a história bíblica. Ligação com o Antigo Testamento. Promessa do Messias. 2 Samuel 7:12-13. Descendente de Davi. Isaías 11:1. Raiz de Jessé. A morte e ressurreição de Jesus. Versículos 26-37. Versículos 27-29. Jesus foi rejeitado e morto, cumprindo as profecias. Versículo 30. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Versículos 33-35. Paulo cita o Antigo Testamento. Salmos 2:07, versículo 33. Promessas a Davi, versículo 34. Salmos 16 de outubro, versículo 35, não ver corrupção. Versículos 36-37. Davi morreu, mas Jesus ressuscitou e não se decompôs. Significado. A ressurreição prova que 1. Jesus é o Filho de Deus. 2. Ele é o Messias prometido. A mensagem central. Perdão e justificação. Versículos 38-41. Versículo 38. Por meio de Jesus é anunciado o perdão dos pecados. Versículo 39. Quem crê é justificado, coisa que a lei de Moisés não podia fazer. Significado.
Aqui está o coração do Evangelho. 1. A lei não salva. 2. Jesus salva. Ligação com o Antigo Testamento. Limitação da lei. Jeremias 31, 31, 34. Nova aliança com perdão. Reações diferentes ao Evangelho. Versículos 42, 48. Versículos 42, 44. Muitos querem ouvir mais, grande multidão. Versículo 45. Alguns judeus ficam com inveja e rejeitam. Versículo 46. Agora nos voltamos para os gentios. Versículo 47. Citação do Antigo Testamento. Isaías 49, 6. Luz para os gentios. Versículo 48. Os gentios se alegram e creem. Significado: o Evangelho gera duas reações. 1. Aceitação. 2. Rejeição. Perseguição e continuidade. Versículos 49 e 52. Versículo 49. A palavra se espalha. Versículo 50. Perseguição começa. Versículo 51. Eles sacodem o pó dos pés, ato simbólico de rejeição. Versículo 52. Os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Significado: 1. A perseguição não impede a obra. 2. A alegria não depende das circunstâncias. Mensagens principais de Atos 13. Primeira, a missão vem de Deus, versículo 2. Segunda, Jesus é o cumprimento das promessas, versículos 23,33. Terceira, a salvação é pela fé, não pela lei, versículo 39. Quarta, o Evangelho é para todos, versículo 47. Quinta, sempre haverá aceitação e rejeição, versículos 45, 48. Resumo simples. 1. Deus envia Paulo e Barnabé, versículos 1, 3. 2. Eles enfrentam oposição espiritual, versículos 6, 11. 3. Paulo prega que Jesus cumpre as promessas, versículos 16, 37. 4. O perdão vem pela fé, versículos 38, 39. 5. Alguns creem, outros rejeitam, versículos 45, 48. 6. A palavra continua se espalhando, versículo 49. Resumo em uma frase. Atos 13 mostra que Jesus é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento e que a salvação pela fé é anunciada a todos, apesar da oposição. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!